Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo programático, hoje a gente vai estudar, ou seja, nessa semana, a aula proposta é em cima da importância da administração nas empresas. Dentro desse conceito, a gente entra num fundamento chamado processo organizacional, onde as funções administrativas se embasam dentro dos pilares da educação. Então, a gente vai trazer do campo educacional, né, onde tudo começa com o processo educacional, é, visionando, na realidade, a parte administrativa e empresarial. Por isso que hoje a gente já trata essa administração nas empresas como uma educação administrativa corporativa, correto? Onde as empresas buscam a formar um conceito educacional das estratégias, das teorias, dos conceitos administrativos visando esse procedimento gerencial, correto? Então, o tema, os temas que a gente vai tratar aí, ou subtemas que a gente vamos tratar dentro desse conceito, na realidade, é o processo administrativo, né, onde existem as funções administrativas aí junto com os pilares, onde os pilares da educação são os 4 pilares: o aprender, o aprender a fazer, o aprender a conviver, o aprender a ser. Lembrando que ali, aqui no slide aqui está o aprender a conhecer. O aprender a conhecer é a mesma coisa do aprender a aprender, certo, pessoal? O conceito de funções administrativas, que aí entra planejamento, organização, direção e controle, a gente vai conceituando tanto os pilares junto com as funções administrativas e aí tendo uma visão gerencial de todo o processo organizacional dentro do ramo corporativo empresarial, tá? Então aqui a gente tem um conceito do que é os pilares, bem resumido, do que é os pilares da educação. Então, os pilares da educação se dividem em 4, né? São, na verdade, 4 princípios fundamentados em estratégias para estruturar e promover a organização da educação, ou seja, os próprios pilares da educação, eles fundamentam, ou eles são o alicerce da educação, num contexto geral, tá? Por quê? Porque eles formam, e aprimoram o desenvolvimento do quê? Do ser humano, correto? Então, os pilares, eles sustentam esse processo, tá? E aí, dentro desses pilares, a gente tem, como eu disse, o aprender a conhecer, ou aprender a aprender, ou aprender a fazer, ou aprender a conviver e, para finalizar esse processo, o aprender a ser. Então, todo ser humano deve se pautar, tanto a educação familiar como a educação escolar, a escolarização, deve se pautar a fundamentar esses pilares no conceito do cotidiano do ser humano. A criação, os valores, correto? Por quê? Porque isso vai estruturar e fazer com que o ser humano gere a própria vida, correto? E assim constitui trabalhos profissionais, sendo empreendedores, donos de empresas e fazendo com que esses valores, esses pilares se transformam em um processo gerencial, que dentro da empresa a gente utiliza outros pilares ou funções que são as funções administrativas, que é o planejar, o organizar, o dirigir e o controlar, do qual a gente vê aqui no próximo slide, tá? As funções administrativas podem se dividir em 4, como eu já disse, o que ela sustenta, auxilia a estrutura do desenvolvimento das organizações empresariais e também da vida humana, porque todo ser humano planeja, todo ser humano organiza, todo ser humano dirige e controla, entendeu? Então, é fundamental esses aspectos serem introduzidos também junto com os pilares da educação, partindo para o lado profissional e empresarial, estruturando todo esse processo de vida humana, correto? Tá? Mas aqui a gente está tratando esse conceito para direcionar a tomada de decisões das organizações empresariais, tá? Então, aqui dentro desse paralelo, a primeira função administrativa é o planejamento e o primeiro pilar é o aprender a aprender ou aprender a conhecer. Então, aqui, no primeiro função administrativa, a gente
trata como a definição da missão, formular metas e objetivos, definir os planos para alcançar, né, os objetivos da empresa, programar as atividades. Então, dentro desse contexto de planejamento empresarial corporativo, trata de buscar essa formação de missão, visão e valores, né? Meta e objetivo. O que é uma meta? Meta é aquilo que é quantificado a curto prazo para atingir um objetivo, uma quantificação a longo prazo. Entendeu? Então, tudo isso é feito no planejamento, correto? E como eu disse, mas é necessário que tenha um processo educacional por trás que formam esse planejamento. Então, para isso, a gente precisa da busca, ou se embasar no pilar da educação que chama aprender a aprender, né? Por isso que é tão importante a gente buscar aprendizado sempre. Por quê? Porque ele vai servir para que nós planejamos a nossa vida na área profissional e pessoal ao mesmo tempo, correto? E aí, o que esse pilar fala? Ele assimila conhecimentos científicos, do qual a gente já até viu que é conhecimento, tá? Científicos, culturais e específicos, que se completarão com a atualização ao longo de toda a vida. Então, a todo momento, o ser humano busca conhecimento para fazer essa formação desse planejamento, para definição de missão, visão e valores. Claro, voltado, pautado para organização empresarial, sim, né? Mas será que todo ser humano tem uma missão? Tem valores? Entendeu? Então, essa é a formação que a gente tem que entender que a educação propicia para uma empresa, correto? Né? Essa programação de atividades, de fazer um planejamento. Então, aquele que busca aprender a conhecer, ele sempre vai estar mais estruturado a melhor planejar o seu desenvolvimento profissional, sendo um empreendedor, desenvolvendo na empresa ou não, correto? A segunda função e o segundo pilar que a gente pode estudar, a segunda função é a organização e o segundo pilar é o aprender a fazer. Então, dentro da organização, que ela é pautada no planejamento, ela está dentro de um planejamento, então, vamos entender isso. O planejamento, ele é a base, tá? Para todas as outras funções, correto? Então, a organização, ela começa também a ser disseminada com o planejamento, tá? Então, o que acontece? Lembra que a gente estudou lá nas aulas anteriores sobre os recursos humanos, financeiros, materiais e informacionais que formam a organização empresarial e que o seu fundamento é o quê? Gerar bens e serviços para uma sociedade, suprindo e gerando expectativas à sociedade? É isso, correto? Então, o planejamento ele existe, tá? Através daqueles recursos é definido metas, objetivos, todo esse procedimento, e a organização, o que ela vai fazer? Ela vai dividir esse trabalho, ela vai designar as atividades dentro desses setores, né? Ela vai agrupar as atividades em órgãos e encargos, estipulando funções e cargos para as pessoas desenvolverem dentro dos setores, né? Ela vai alocar os recursos de forma adequada, a parte financeira, material informacional, ela define autoridades e responsabilidades, quem que vai conduzir aquele departamento, aquela atividade, aquele processo. Então, ela faz um processo organizacional dentro do planejamento também. Só que ela precisa desse pilar, que é o aprender a fazer, porque se eu aprendo a aprender lá no planejamento, eu busco conhecimento para planejar, aprendendo a aprender, eu tenho que aprender a fazer, eu tenho que colocar em prática isso. E é no processo organizacional que eu vou me utilizar do segundo pilar, que é o aprender a fazer. Que ele fala? Adquirir procedimentos que ajudem a afrontar as dificuldades que se apresentem na vida e na profissão. Entendeu? Então, se eu consigo, porque todos nós temos dificuldade para aprender, só que se eu consigo
ter aquela vontade de aprender e me planejando melhor e buscando, definindo metas, me organizando melhor, o que vai acontecer? Eu vou vencer essas dificuldades e eu vou afrontar ela. Por quê? Porque eu vou colocar em prática, eu vou tentar colocar em prática, tanto na vida pessoal como na profissional. E uma empresa, ela precisa de pessoas, de empresários que fazem esse processo dentro do planejamento e da organização, que é a segunda função, correto? Já o terceiro pilar e a terceira função, né? O terceiro pilar é aprender a conviver e a terceira função é a direção. Então, primeiro, direção, o que é? Ela pega todo o processo de planejamento, organização e começa a designar as pessoas, né? E coordenar os esforços. Então, ela está ligada à comunicação, à liderança, à motivação, à orientação de todo um processo que foi estipulado no planejamento, disseminado na organização e agora vem pautado na direção, saber aonde eu vou desenvolver e coordenar esses esforços, correto? Para isso é necessário desse terceiro pilar, que é o aprender a conviver, que hoje no nosso mundo, ou talvez no nosso país, na nossa região, e por que não, na realidade, na nossa família, é a coisa mais difícil conviver entre pessoas. Imagine dentro de uma organização empresarial, aonde você vai ser subordinado ou vai liderar pessoas, entendeu? Então, é necessário começar, na realidade, a compreender esse processo. Então, esse pilar, ele visa o quê? A compreender melhor os demais, ao mundo e suas interrelações. Então, é ter uma visão, um equilíbrio, porque se eu vou liderar, eu tenho que trazer aquelas pessoas para mim, não afastar elas. Eu tenho que fazer um processo de comunicação entre os setores e não ser rival entre os setores, ou seja, o setor da contabilidade ser rival do setor financeiro ou do departamento pessoal. Isso daí vai causar um transtorno organizacional na empresa, o setor comercial ser contra o setor de marketing, entendeu? Então, é através desse pilar que vai fundamentar essa educação corporativa e aonde a direção vai conseguir motivar, liderar e orientar esse processo que foi definido junto com o planejamento e o aprender a aprender, que é o pilar da educação, né? E a primeira função administrativa, a segunda função, que é a organização e o aprender a fazer, vai fechar, ou seja, vai fechar não, vai ser um meio de um processo entre direção e aprender a conviver. Por quê? Porque o último pilar e a última função é o aprender a ser e a função administrativa controle. Então, o que é o controle? O controle é quando define padrões, ou seja, a empresa vai ter que executar processos sempre da mesma forma, não aperfeiçoando o processo. Por quê? Porque foi planejado, foi organizado e foi dirigido, junto com os pilares no qual a gente embasou esse processo educativo corporativo. Então, definir padrões, monitorar o desempenho, avaliar o desempenho. Então, o planejamento está dando certo? Legal. Só que por causa disso eu tenho que deixar acontecer? Vai dar certo sempre? Não. Então eu tenho que estar monitorando o meu desempenho para poder avaliar esse processo para aperfeiçoar. Por mais que dê certo, eu sempre tenho que estar aperfeiçoando esse planejamento. Por quê? Porque se caso der errado, eu tenho uma ação corretiva. Ou se estiver dando errado, eu tenho essa ação corretiva para poder melhorar esse planejamento. Porque o planejamento ele é começo, meio e fim contínuo. É um processo contínuo. Sempre tem que estar fazendo, ele tem que ser estratégico. Por isso que é interessante ter equilíbrio para tomar decisões. E para isso entra a base do quarto pilar, que é o aprender a ser, né? Que é atuar com autonomia, juízo, responsabilidade pessoal, para que se possa tomar decisões conscientes ao longo da vida, tanto na área pessoal quanto profissional. Então, junto com os outros pilares, né, dando essa fortificação às funções, vai fazer com que o controle ele consiga monitorar todo esse processo, trazendo essa monitoração de desempenho, avaliação de desempenho e até mesmo uma ação corretiva se é necessário. Por quê? Porque eu sempre comento, o planejamento não é feito para dar tudo certo, mas sim para
prever algo que possa acontecer de errado. Se der certo, legal, entendeu? Se der certo, vamos aperfeiçoar o processo. É isso. Por isso que eu tenho que trazer do campo educacional, junto com os pilares, que fortifica isso, dentro desse campo que forma não só a administração e a gestão, mas sim esse processo de educação corporativa dentro da área administrativa gerencial, para tomar melhores decisões. Entendeu? Então, veja como a educação ela tem a ver diretamente com o que acontece nas organizações empresariais. Por quê? Porque na organização eu preciso aprender a aprender, eu preciso aprender a fazer, eu preciso aprender a conviver e eu preciso aprender a ser dentro das organizações também. Só que se fora eu não tiver tudo isso, como que eu vou planejar, como que eu vou organizar, como que eu vou dirigir e controlar dentro de uma organização? Isso não acontece. Então, vem dentro desse processo educacional, correto, como um todo, partindo para esse processo educativo, corporativo, junto com as funções, direcionando esse procedimento, correto? Então, quando se faz isso, a gente chega num senso ou num termo chamado educação corporativa, aonde as decisões vão ser tomadas de uma forma consciente, de forma equilibrada. O planejamento sempre vai estar acontecendo, correto? E aí, para a gente finalizar, a gente vê aqui esse diagrama que fundamenta tanto as funções administrativas junto com os pilares. Então, percebam só que as funções administrativas, planejamento, né, aqui organização, direção e controle, ó, elas buscam, né, um processo organizacional empresarial, ou seja, dentro aqui tem um procedimento de educação corporativa. E trazendo aqui dos pilares da educação, a gente começa a perceber que quando a empresa ela busca o aprendizado do conhecimento, do fazer, do conviver, do ser para os seus funcionários e para os gestores da empresa, né, formar esse processo educativo, ela vai ter uma organização educacional que vai fazer o quê? O desenvolvimento humano. Então, o produto, ele vai servir o bem, o serviço que a empresa vai produzir, vai suprir as necessidades do ser humano, gerar expectativas, não trabalhando simplesmente o ser humano como um número que ele vai depositar na empresa, aquele valor financeiro, mas sim como um desenvolvimento humano, que ele vai sempre querer daquele produto. Por quê? Porque aquele produto gera expectativas e supra as necessidades. Ou ele vai querer aquele profissional para desenvolver aquele serviço, porque aquele profissional é bom e quando ele precisou, ele fez como foi combinado. Entendeu? Então, para isso tem que existir esse processo educativo na prática. Educativo que eu estou falando, corporativo e pessoal. Entenderam? Então, hoje em dia, uma organização não pode trabalhar somente as funções administrativas sem esse processo educacional. Senão ela não consegue gerenciar, porque hoje os conflitos, os problemas existem muitos. Entendeu? Então a gente tem que buscar equilíbrio nesses valores humanos, trazendo para o campo empresarial, organizando sempre para a tomada de decisão ser eficiente e a gente consiga fazer o que uma empresa e o que um próprio ser humano, né, é o objetivo dele, ou seja, o desenvolvimento humano, com o seu trabalho, com sua produção de bem, com o seu serviço, correto? É isso a aula de hoje, pessoal. Então eu deixo aqui, né, a questão da semana para vocês, né? Então, de acordo com o seu entendimento, as funções administrativas embasadas aos pilares da educação servem para aperfeiçoar o pensamento do gestor, a conduzir os recursos que formam a tomada de decisão de uma organização empresarial. Justifique sua resposta. Então, eu acredito que com todo esse comentário, essa aula que a gente aprendeu aqui hoje, acredito que a resposta vai ser bem desenvolvida por vocês, correto? Deixo aqui a frase, na realidade a frase não, perdão, a revisão da aula, né, onde a gente falou de todos os pilares, né, dos conceitos, dos pilares
das funções administrativas. E, para finalizar, a gente fala aí, agora sim, da nossa frase, correto? O conhecimento é ter dúvida do saber que já se sabe, para aprender o saber que ainda não se sabe. Entendeu? Então, o conhecimento é sempre ter essa dúvida, né? Para buscar essa sabedoria, né? Para ter essa vontade desse aprender que ainda não foi descoberto. É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente desenvolve todo esse processo educativo dentro da área da pessoal e profissional. Obrigado pela aula, pessoal. Espero que vocês entendam e qualquer dúvida estou à disposição. Deus abençoe a todos e uma ótima semana.